Oi, 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 olá! Tudo bem com vocês? Ó, bem-vindo ao nosso Dois Dedinhos de Prosa. E aí, como foi a semana de vocês? Olha, a minha, graças a Deus, foi abençoada. Por mais que o tempo que nós estamos passando seja um tempo de tribulação, um tempo difíceis, né? Mas eu estava escutando agora há pouco uma canção do Baruch que fala o seguinte: Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Nada saiu do controle dele, tá certo? Olha, então vamos lá. A minha convidada de hoje, para estar tocando esses dois dedinhos de prosa com a gente, compartilhando um pouco do que Deus tem feito através da vida dela no reino, porque o reino de Deus é aqui onde nós estamos. É aqui que nós precisamos ser luz e sal. Ela é uma pessoa muito querida. A família dela é uma pessoa muito querida. Para mim, especialmente para minha casa. No tempo que vivemos ali nos Estados Unidos, foi um presente de Deus na nossa vida, a família dela, né? Porque Deus não une vidas, Deus une propósito. E eu tenho um carinho muito especial pela mãe dela e pelo pai dela, que já está hoje na glória. O irmão Chiquinho, quando eu chegava na igreja, ele me dava um abraço tão gostoso, que eu não sei nem explicar para vocês a sensação. Ele era muito carinhoso conosco, comigo, com meu esposo, com as minhas meninas, enfim. E a irmã Helena, o que dizer, né? Aquela palavrinha suave, gostosa de ouvir. Então, eu falei, vou chamá-la para compartilhar um pouco de Deus conosco. Aí ela me falou assim: Cris, mas meu português é tão assim, fraco. Porque vocês vão ver o testemunho dela, muitos anos que ela vive na América do Norte, né? E eu falei: não me importa o jeito que você vai falar, mas Deus te usa muito e eu acho que você tem muito que compartilhar conosco, tá bom? Mas sem mais delongas, eu não vou contar nada. Ela é uma pessoa muito cool, como diz nós aqui em Portugal, uma pessoa muito fish. E ela vai se apresentar e vocês vão ver o que Deus trabalha através da vida dela para o reino. E ela tem um amor tão grande por missão, vocês vão ver. Vou chamar. Só um minutinho. Oi, Zedinho. Dois dedinhos! Que bom, né? Essa internet ela é tão abençoada, eu falo, porque junta as vidas que está no outro lado do oceano, Uma né? benção, uma benção. Mas que está tão pertinho agora, assim, igual eu tô de você. Olha, eu não te apresentei, eu só fiz um apanhado Uhum, do que é, da onde você veio, a sua origem, seus ok. pais, porque eu tenho um carinho muito grande. Seu pai tinha um carinho imenso por ele, porque Ó, quando eu chegava na igreja, ele já estava na porta esperando com um abraço. Isso marcou muito a minha vida e das minhas meninas também. que E benção. sua mãe, que falar de sua mãe? Sua mãe é um doce em pessoa. Amor, Eu né? sou apaixonada pela irmã Helena. Não tem explicação. Obrigada. Que É, benção, que e, benção. quer dizer, enfim, a família inteira, né? Aí eu esqueci de comentar, gente, que ela é uma atriz de primeira, assim, como eu falo, top da galáxia. Fizemos Ah, um filme junto e ela arrebentou, viu? Ela e a família, né? Porque também tinha sobrinhos e uhum, foi um show. Primos. é. Então vamos lá. Quem é você? Bom, meu nome é Sandra, Sandra Silvia. Como você já falou, e foi uma introdução maravilhosa, eu gostei de te ouvir. Eu podia sentar aqui e te ouvir o dia inteiro. Mas agora foi a minha vez, né? Então, eu nasci no Brasil. E quando eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, os meus pais resolveram mudar para a América. Meu tio já estava aqui, meu tio Nico foi o primeiro. Aí ele chamou meu pai. Então veio minha mãe e meu pai, eu e meu irmão. Ele tinha 7 anos e eu 8, muito novinhos. E eu só cheguei até o segundo ano
segunda série, né, que fala, na escola, no Brasil. Então, assim, eu estava só aprendendo a ler, escrever e tudo mais. E quando eu cheguei aqui, eu fui para uma escola de imigrantes, que só falavam inglês, as professoras e tudo mais, que é a melhor maneira mesmo de aprender, não é mesmo? E, enfim, 6 meses, porque criança aprende rapidinho, né? As crianças têm um dom de aprender as coisas muito rápido. E aí eu comecei, né, a falar inglês com todo mundo. Mas em casa, meus pais nunca deixaram de falar português com a gente. Então, isso foi uma parte muito boa. Mas como eu gastava muito tempo com os meus amigos na escola, é por isso que eu falei, né, que meu português agora já está melhor, mas teve uma época que eu Nem falava. falar. Eu falava tudo errado. A conjugação de verbos, e isso você vai ver, porque até hoje, né? Eu uso a gente, porque esse negócio de éramos, estávamos, para mim complica. Mas mesmo assim, Cris, que nem você falou, Deus tinha um propósito. E ao decorrer do nosso bate-papo, 2 dedinhos, né, de prosa, nós vamos descobrir o que ele fez na minha vida. Então, a hora que você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser que eu continue falando, porque eu não paro. Não, eu sei, isso é ótimo. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu não me perco. Isso é ótimo em você. Esse projeto, Dois Dedinhos de Prosa, nasceu no coração de Deus primeiro, e depois do meu. E depois do meu pastor e das pessoas que me cercam aqui em Portugal. Porque eu falo assim, Deus não faz a gente mudar de nação, da sua nação, e ir para outra nação, somente em relação à parte financeira. Não. Primeiro é o reino, depois as outras coisas. Então, a nossa vinda para Portugal tinha um propósito, e está tendo esse propósito. E eu sempre tive esse chamado de trabalhar com mulheres. Só que eu fui deixando, não, tem outro que faz, não, vai. Até que chegou ao ponto da pandemia e chegaram em mim e falaram assim, Cris, o que você está fazendo que você não está fazendo para o reino? Olha. E agora, na hora da pandemia, tantas mulheres passando por tantas dificuldades nesse momento, porque você já não pensou em fazer algo assim na internet que te abrange? Uhum. E aí surgiu isso. E eu falei, Deus, tá bom, eis-me aqui, vou fazer, mas o Senhor me coloca as pessoas, então, para mim tá trabalhando. E Deus vem colocando as pessoas no meu coração para estar chamando, e conforme Deus vai colocando, eu vou chamando, e a resposta sempre é sim. Isso para mim é maravilhoso, né? Sem E dúvida. tem alcançado vidas que eu não imaginava, porque a gente grava aqui, às vezes tá com a gente 10, 12, 25, mas depois 300, 400 que assistem depois. Então, eu recebo feedback de Cabo Verde, de Angola, Moçambique, França, Itália, porque, afinal de contas, tem brasileiro espalhado pelo mundo todo, né? Sim, E um sim. monte de gente de língua portuguesa também, portugueses aqui em Portugal, e tudo, enfim, nos Açores. Então, é um trabalho de despertar, né? Para a gente não estacionar devido ao que estamos vivendo. E eu sei só um pouquinho da tua história, mas eu falei, não poderia ficar sem falar contigo. Afinal de contas, Deus também te levantou como pastora, e você tem um chamado muito grande na área de missão, que eu sei, que na verdade é a sua casa, né? Porque todos são envolvidos com isso. Todos. Né? Mas, Sandra, eu queria te fazer uma pergunta no seguinte. Quando você ouviu pela primeira vez a palavra pandemia, Covid-19, o que veio ao teu coração? Olha, para te falar a verdade, quando eu ouvi pela primeira vez, eu não tinha ideia do que aconteceria, né? Assim, pelo mundo inteiro. Inclusive, eu ouvi pela primeira vez, foi através de uma irmã da igreja que postou um vídeo sobre a Covid, né? E da onde veio. E eu assisti aquilo, mas na época as pessoas ainda não tinham muito entendimento dessa doença. Então, você deve de lembrar, eles começaram a falar tanta coisa,
é de sopa de morcego, é de não sei... Então, eu fiquei só curiosa, ouvindo, aprendendo, mas realmente, até a palavra pandemia não era uma palavra assim que eu conhecia, vamos dizer. Pandemic, né, que a gente fala. Uhum. Epidemic, eu não sei como fala em português. Epidemic, sim. Eu já tenho ouvido falar, mas pandemia, que afeta o mundo inteiro, eu acho que muita gente aprendeu com o COVID, né? Então, eu não sabia o que esperar, para te falar a verdade. Eu fui aprendendo diariamente, ouvindo casos e os números começaram a crescer. De repente, chegou aqui na América. Falei, nossa, o negócio é sério. Porque chegou aqui, começou lá na Ásia e, de repente, Europa e aí por diante, né? Então, foi uma coisa assim que abriu os olhos de muita gente, mas eu, que nem eu te falei, eu não tinha assim conhecimento nenhum do que se tornaria, né? É verdade. Em relação a isso, da pandemia, como que se sentiu afetada você, a sua família e todos que cercam? Porque eu sei que você teve Covid. Tive. Tive recentemente, eu passei quase o ano inteiro e você sabe, eu como pastora, eu continuei me expondo para as necessidades das pessoas. Eu tinha Uhum. encontro com casais, pessoas que estavam precisando de auxílio. Então, com cautela, porque nós fomos aprendendo, né? Negócio de lavar a mão, e isso e aquilo. Então, não é que eu queria me expor para o mundo, mas ao mesmo tempo eu continuei, né, vivendo praticamente normal. Minha família também. Mas, sabe, é um pouquinho diferente, né? Quando a gente tem a fé bem firmada, eu acho que a gente encara as coisas um pouquinho diferente. Não é que a preocupação não existe, não é que o medo não existe, mas a confiança naquele que não deixa nem um fio de cabelo sequer cair da nossa cabeça sem que ele permite. Eu tinha esse modo de pensar. Então, não era assim, desafiando, sabe, a doença nem nada, Uhum. mas eu não lembro, nunca tive medo. Isso eu posso te falar. Se tornou real quando duas senhoras da igreja que você também frequentou, né? O Cristo Rocha. Lembra as duas irmãs que morreram na As mesma... irmãs Amaral, né? Isso. Aí aquilo começou a ficar mais real, né? Porque pessoas que eu tive convivência, de repente, pegou essa doença e faleceram. Inclusive a filha de uma das duas também. As três, assim, uma semana só. Então, sabe, foi aquele negócio de cautela, mas dentro de mim eu sempre, desde que eu me converti, que nós vamos falar um pouquinho de como aconteceu, Vamos, vamos. mas desde que eu me converti e me dediquei, assim, de aprender, né? Eu queria ter a fome da palavra de Deus. Então, quando eu ouço, assim, leio as histórias, aquilo eu guardo no meu coração, entende? Todos aqueles que passaram por coisas terríveis, José, do Egito, mas Deus sempre tem um propósito. Então, aquilo me voltou tudo na mente. Então, todos aqueles anos que eu sentei ouvindo as pregações e tal, o resultado foi esse. A minha confiança estava total em Deus. E eu, que nem eu falei, eu vivi praticamente normal. Graças a Deus. Sim. Tocando aí no assunto do seu testemunho, conta um pouquinho pra gente, Sandra, porque eu acho assim tão lindo o que Deus fez na tua vida e continua fazendo. Inclusive, eu te dei até o nome da minha prima, depois eu vou te mandar o contato. Isso. Nós nascemos no Brasil e a minha família realmente era uma mistura de catolicismo com espiritismo, com tudo que vem das gerações. Menos Uhum. cristianismo. A Bíblia, no meu conhecer, eu sabia que era um livro e estava lá, sabe, aberta, né? No No móvel. lugar de destaque, né? Isso, no lugar de destaque. Aberto num, sei lá, eu nem sabia que tinha salmos, nem sabia que era um livro de livros. Entendeu? Então, eu não cresci num lar cristão, mas eu cresci num lar com uma família extremamente amorosa. O amor sempre existiu.
E tudo que nós fizemos, aquilo que nós seguimos, foi porque nós fomos doutrinadas, ensinadas, né? A acompanhar aquilo. Então, inclusive, quando eu era... Porque minha mãe, ela não conseguiu ficar aqui na América o tempo todo. Ela queria voltar para o Brasil, porque sentia saudades do clima. Sabe como é? Brasileiro, quando vem, tem frio, Sim. quer o calor de novo, a mãe está lá. Então, ficou aquela coisa de ir para o Brasil, voltar para a América, porque depois também eles não acostumaram mais viver lá. Mas no entre-meio das mudanças, eu já estava mais mocinha e eu queria até me desenvolver como espírita, né, média. Mas eu não fui permitida. Interessante. Eu cheguei lá, né, no lugar onde acontecia tudo aqueles rituais e tal, e eu pedi para ser desenvolvido, né? E o espírito me falou, não, você não. E colocou a mão, não. Olha. Aí eu fiquei frustrada, né? Porque eu falei, como eu não? Eu tô aqui, eu tô seguindo, quero, né? Não. Então Deus já tinha um propósito, né? Desde o ventre da minha mãe, ele já tinha um propósito para a minha vida. Bom, quando eu morei aqui, deixa eu ver, eu tinha 30 anos de idade, eu recebi uma fita gravada de um pastor, através da minha amiga, que hoje nem anda mais com Deus, mas ele usou ela para me entregar uma fita, uma pregação. Na época eu nem sabia que era uma pregação, mas eu ouvi, né? E gostei muito. Eu me identifiquei com o que ele estava ensinando. E ele usava muita referência bíblica, mas eu também não entendi essa parte. Aí eu pedi para ela me levar para a igreja no domingo seguinte. E ela falou, encontra comigo, nós vamos. E minha experiência foi que eu entrei numa igreja evangélica, não era non-denominational. Não tinha denominação. Obrigada. Então, as pessoas alegres de estarem lá, né? Eu vi a bateria no púlpito e vi guitarra. De repente, começa o louvor. E eu, assim, ai, que delícia, que coisa boa. Todo mundo feliz de estar lá. Eu via sorrisos no rosto. Minha experiência com a igreja era só na época do catolicismo. E isso era quando a gente ia para uma ocasião especial. Porque a gente batizava o bebê, mesmo que éramos espírita. Batizava o bebê, era uma primeira comunhão, sabe? As regras. Então, quando eu ia na igreja, não havia hora de sair de lá, né? Porque eu não entendia nada do que estava acontecendo. Era uma repetição, então nunca me envolvi, nunca gostei. Mas essa igreja que eu fui, evangélica, cheia de vida, aí eu comecei a frequentar. Eu ia de terça-noite para o estudo bíblico, eu ia de quinta-feira. Eu me alistei para ajudar no que eles queriam. Como mulher. Isso aí na região de New Bedford, onde foi? Foi em Swansea. Foi a primeira igreja que eu frequentei, Grace Gospel Church. Grace, Evangelho da Graça. Graça. Isso. E então era um ambiente muito bom e a igreja começou a crescer e crescer porque eles pregavam mesmo o Evangelho e, lógico, ensinavam a Bíblia. Aí eu comecei a me envolver, mas na época ninguém da minha família eram convertidos, ninguém tinha experiência com evangelismo, nada. Inclusive, meu marido, ele me olhava assim, você quer ir para aquele lugar? Ele fazia assim, ó, você pode ir, mas eu nunca. Aí eu punha minha Bíblia debaixo do braço. Mas chegou um ponto que eu pensei até que eu ia afetar meu casamento, sabe? Perder meu casamento. Com o decorrer do tempo, eu convidava as pessoas para vir comigo. Mas o que acontecia é que era uma igreja americana, então eles não entendiam assim, da maneira que seria bom eles entenderem. Mas Deus foi fiel. Eu tô resumindo bastante. Tá. Deus foi fiel e ao mesmo tempo que eu me converti, aprendi a orar, depois dos 3 anos, eu recebi um telefonema da minha prima, da Flórida. Primeiro, eles pensavam que eu estava louca de seguir essa religião, né? Uhum. E eu
sabe? Falou, não, mas vocês têm que experimentar, é uma coisa maravilhosa e tal. Mas aí Deus mandou um pastor para o lugar de negócios onde meu tio é empresário, um print shop, gráfica. E a minha prima recebeu esse pastor e o pastor começou a evangelizar a família em português. Converteram, teve libertação, batismo, tudo. Aí, esse pastor ofereceu de vir aqui para Taunton para ministrar para a nossa família. Eles ficaram aqui, eu acho que 2 semanas. E esse pastor, nessa época, em 1997, fazia 5 anos que eu estava envolvida na igreja. Aí que eu recebi meu chamado. Porque eu tinha mais anos assim de experiência, né, com a palavra, e podia trabalhar com outro pastor que Deus ia mandar. Só que meu marido só falava inglês. Aí complicou, né? Porque a gente queria se congregar junto. Bom, aí ele começou a me usar como intérprete para me fazer tradução. Cris, foi extremamente difícil, porque, como eu expliquei, eu só tive 2 anos, né, de escola no Brasil, e de repente eu estou traduzindo a Bíblia. É obra de Deus, sem dúvida. E aí começou, né, se formou uma igreja na minha sala. Deus começou a unir a família, ensinando a Bíblia. A minha responsabilidade era de reunir as mulheres e orar com elas 1 vez por semana, todas as semanas. E até hoje isso continua. Então, glória a Deus. A gente tem oração de terça-feira. Se uma esquece, a outra chama, mas a gente se reúne no WhatsApp e a gente ora. Então, e assim foi indo, né? Meu chamado começou a partir daquele momento, só que eu não sabia que era um chamado. Eu só fui obedecendo e suando, porque eu tinha que traduzir para o pastor, vinha gente americana. Ai, que medo! Olha, foi um sufoco. Mas foi maravilhosa a experiência, porque aí nós começamos a ver um por um se convertendo da família. Deus é fiel. E aí muitos começaram até, que nem você falou, se envolver, né? Depois sobre as missões a gente vai conversar, que é um outro testemunho de como Deus começou a nos usar nessa área. Mas o meu testemunho é mais ou menos esse. Através desse pastor brasileiro, ele mandou, né, para cá para evangelizar a família. E aí ficou assim, nós formamos uma igreja aqui, depois nós fomos para um prédio, porque começou a crescer, mas não deu certo aquela igreja, durou 5 anos. Aí eu tirei 1 ano de descanso, porque eu estava, sabe, porque eu tinha que me envolver na tesouraria, secretaria, louvor, um pouquinho de cada coisa, mas Deus estava me preparando, só que eu não sabia, eu estava já, sabe, cansada, sobrecarregada. Mas aí eu tirei 1 ano de descanso, comecei a visitar igrejas e acabei indo para a igreja em Forever. Cristo a Rocha, hoje chama, mas antes era Luz. Mas sabe por que eu fui lá? América. Luz América. Porque minha mãe e meu pai viam o pastor Zebart pregando através da televisão e eles gostaram tanto que eles foram visitar a igreja. Mas Me too. Você também? You too? Nice. Nós também ficamos lá através disso. Morava em Providence, né? E fomos por causa de ouvir na televisão. Tá vendo? Esses ministérios são essenciais. Deus tem um propósito, né? E apoiar mesmo, quando Deus usa nesse sentido, porque, olha, o que Deus fez através no programa de televisão. Minha mãe foi para lá, mas aí eu fui junto um domingo para vigiar, né? Eu queria saber se o pastor Zebart sabia pregar a palavra. Eu com 5 anos de fé, igreja, né? eu vou lá para ver se ele está pregando mesmo o evangelho, se ele está pregando a Bíblia, senão meus pais não vão frequentar aquela igreja, olha só. Aí eu fui lá e é lógico que ele é demais o ensino, né? Ele ensina a Bíblia, nunca vi, né? Uma pessoa ensinar tão bem. Aí eu falei para minha mãe, essa igreja é maravilhosa, é fundada mesmo na palavra. E aí ela me apresentou para ele e ele me convidou para ir no culto inglês.
que era o pastor Jack. Pastor Jack. Isso. Aí eu fui no domingo seguinte com meu marido, porque a gente não tinha uma igreja ainda, a gente estava buscando, né? E logo, eu acho que a gente não estava lá 2 meses, veio chamado de novo. Era uma igreja novinha, estava ainda no processo de desenvolvimento. E eu trabalhei junto com esse pastor. Aí me usaram lá para traduzir mensagens quando tinha culto bilíngue, secretariado, tesouraria, enfim. Mas o meu trabalho secular me preparou para o ministério também. Então, o plano de Deus é perfeito. Deixa eu falar um pouco para você falar também, né, Cida? Não, mas eu quero que o povo entenda um pouquinho do que Deus faz através de você. Okay. E nisso tudo, Deus te preparando para algo maior que veio, porque veio algo maior, porque hoje você está lá em New Bedford, Sim. tudo fruto do trabalho, né? Trabalhado ali, te preparando, né? Porque assim, a semente é lançada e ela vai se germinando ao pouco, porque ela não cresce de uma vez, né? Exatamente. E eu acho lindo. E acabou nessa história toda que você hoje é compastora do pastor Zebarte. Não é? É Deus para fazer essas coisas mesmo, porque quando ele falou comigo, nós conversamos, eu não sabia o que ele tinha em mente. Ele só fez um convite para mim trabalhar com ele. Mas como a igreja de New Bedford também precisava de ajuda nessas áreas que eu já tinha experiência, eu logo pensei, né? Mas meu marido não queria saber de sair da outra igreja. De jeito nenhum, porque ele era a líder do Ministério dos Homens, ele estava... Nós dois estávamos acomodados, né? Então, estava tudo bem lá, mas eu queria... Quer dizer, eu queria obedecer o Senhor. Então, quando veio esse chamado, através do pastor Rosevart, eu não sabia que era para, eventualmente, dirigir o culto inglês, ministrar, né, no culto inglês. Eu fui consagrada evangelista. Então, eu falei para ele, não me fala o que você quer que eu faça aqui, deixa eu orar. Orei 1 ano e meio. Porque eu estava sempre em oração. Deus me usa, faça de mim. E eu vi umas mudanças. Depois eu refleti, eu tinha visto já Deus preparando a outra igreja para que eu pudesse sair. Eu estava fazendo a tesouraria sozinha, de repente veio uma moça que tinha muito mais dom do que eu nessa área para me ajudar. Então, né? Depois veio uma secretária, porque eu também estava sobrecarregada lá. Então, eu fui treinando as pessoas. Mas era para que ele podia me tirar daqui e me colocar ali. Bom, aí orei, e foi um pouquinho de luta com meu marido, mas eu deixei nas mãos de Deus, né? E até que, enfim, nós concordamos de seguir em frente. Eu sabia que sem ele concordar, Não ia funcionar. Não ia funcionar. Não, eu já tinha passado um sufoco a primeira vez, que eu pensei que eu ia perder meu casamento, servindo Deus. Meu marido nem convertido não era, quando eu recebi meu chamado. Falei, agora sim, eu esperei tanto para ele casar comigo, de repente eu falei, ele vai embora, né? Bom, mas nada disso aconteceu. Hoje ele ama o ministério lá onde nós estamos, ele se envolve em tudo, né? Me apoia. Bom, o pastor Zebart, quando ele finalmente me falou as intenções, assim, que ele queria começar o ministério em inglês, e que Deus tinha revelado para ele, né? Que eu era a pessoa. E eu fiquei assim, não sabia nem o que falar, porque eu não me achava capacitada, não me achava nada de tomar uma responsabilidade, mas o que eu tinha no meu coração era um desejo de obedecer a Deus. Falei, bom, se é isso que Deus quer de mim, ele vai dar um jeito, porque eu, atualmente, eu não conheço a Bíblia do jeito que eu ouvi o pastor Rosevart pregar. Eu falei, agora eu vou subir no púlpito, ele vai me ouvir, o que eu vou falar para esse homem? Entendeu? Então começou assim, né? E ele só sorria, ele falava assim, eu acho que é por isso mesmo que você foi chamada.
porque eu não me achava capacitada, né? Então, Deus usa as coisas pequenas, na verdade, me lembra sempre daquele versículo, as coisas fracas. Então, é justamente isso que aconteceu. Mas aí, complicou, porque ele queria que eu voltasse para estudar. Então, para me formar, Bachelor Degree in Theology, É pra bacharel. você fazer bacharelado em teologia, né? Quando ele me falou isso, eu falei, eu tenho 53 anos de idade. E eu vou ter que começar a estudar de novo? Não queria, não queria. Eu nunca fui de estudo. Eu nunca gostei, assim, de escola. Mas eu sei que é necessário, né? Para tudo. Mas eu gostei do curso de teologia. Aí eu terminei, né, as 40 aulas e tal. Falei, cheguei no fim. Aí, Ufa, mas não era bem o fim. Ele falou, você chegou era no só o fim. começo, né? Agora só falta você escrever um tese de 50 páginas. Mas Deus, ele foi na frente. Eu nem acredito, às vezes, pensando, né, em tudo que Deus já fez. Eu falei, uau, é incrível. Então, eu fui consagrada, a pastora, consagrada, ordenada. A pastora, Ordenado. isso, o ano passado, em janeiro. A igreja estava fazendo 5 anos de ministério em inglês. Durante esse tempo todo eu estava estudando e servindo como evangelista. E como tradutora no culto em português, se viesse algum americano no culto em português. E assim foi. Aí chegou o momento, né, da ordenação pastoral. E é um privilégio. Eu tô, assim, feliz com o que Deus está fazendo na igreja, nas vidas. É muito amor pela obra, né? Então, é assim. Interessante, né, que você testemunhou no comecinho aí, falando quando você queria, né, ser médium na área espiritismo, quando você chegou lá, o próprio Espírito falou, essa não. Por quê? Porque você já estava separada para o ministério, você já estava separada para o serviço do reino. Então, às vezes a gente pensa que isso é lolota, né, de alguém contar, mas não. Você já era escolhida dentro aquele versículo bíblico é correto, ele te conhece desde o ventre da tua mãe, ele te formou. Ele te separou para a obra. Então, isso foi perfeito, foi a confirmação que aquele não era seu lugar estava por vir como veio, né? Uhum. É isso mesmo. É muito interessante como tudo aconteceu. Depois conforme as coisas iam acontecendo, meu pensamento voltava na época que eu era criança. Eu até lembro de uma vez, eu estava na praia, eu era novinha, não sei que idade, mas eu lembro que eu estava assim, na água, nas ondas lá, e eu estava orando em voz alta, orando mesmo, e agradecendo a Deus. Então, dentro do meu coração, sabe, ele já estava O Espírito trabalhando. Santo já estava. Já estava trabalhando e tudo mais. Só que o interessante, Cris, é que eu tive um período também, eu tive a libertação, Sim, sim. foi necessário, foi necessário. Não todos da minha família, mas a minha prima que ela escreveu um livro até, porque o testemunho dela é tremendo, e ela tem uma história muito bonita sobre a conversão e como Deus está usando ela agora também, como escritora. E ela dá um testemunho muito forte. Que tem muita gente, Cris, que tá assim, sofrendo com coisas que eles não compreendem. Às vezes eles pensam que é mental, algum problema psicológico, sabe? Vê vultos e ouve coisas. Então, o testemunho dela tem muito a ver o envolvimento, né? Porque ela foi assim. Bom, não vou contar, porque depois, quando você falar com ela, ela te conta, tá Pois bom? é, aí ela, né, eu vou Não, falar com ela ela não. depois, né? É, mas a nossa história é essa. E, sabe, hoje, que nem você falou, a família reunida, cada um ajudando na sua área. Deus tem um propósito para cada vida. Trabalho tem de monte, né? Que nem minha tia Marta, ela é diretora das missões. Pois é, Martinha.
Martinha, e ela, ninguém arruma um barril, ninguém empacota um barril que nem a Marta. Não adianta. Pois é, falar sobre isso. A igreja lá, ela faz, ela filma, né? Ela põe ao vivo e eu sempre compartilhando, né? Porque eu não posso esquecer minha, fez parte da minha vida, né? Foi a igreja que me acolheu quando eu estava nos Estados Unidos, né? Tive a Amanda aí, foi a igreja que foi meu apoio, né? Então, não posso esquecer jamais. E aí elas filmam fazendo aquelas malaçadas maravilhosas para vender, para arrecadar o dinheiro para a missão, e os barris de donativo, e eles vão tudo para onde, Sandra? Então, Cris, eu vou, para responder essa pergunta, eu vou contar um pouquinho só de como começou, tá? Começou esse chamado de missão. Isso, porque eu e meu marido começamos a viajar para a República Dominicana, por causa que a gente estava procurando um lugar para viajar que era no exterior, tropical, mais barato, né? Porque nunca dava, criando tantos filhos e netos. Então, nós encontramos a República Dominicana e amamos. Amamos o povo, a comida, tudo. O clima. Então, todo ano a gente ia para lá. Mas quando a gente saía assim numa excursão, durante o dia, eles passavam pelas vilas, sabe? Às vezes a gente saía de moto para conhecer a ilha, né? E nós vimos muita pobreza. Quer dizer, eu sou do Brasil e já vi pobreza. Você sabe que no Brasil, eu sou de São Paulo, né? Então tem as favelas, tem lugares muito pobres no interior, mas a República Dominicana, eu nunca tinha visto uma pobreza igual àquela. Aí nós começamos a pensar, antes de viajar, poxa vida, vamos levar uma mala de roupa, e quando chegar lá a gente distribui, né, de alguma forma. Aí começamos a levar pacotinhos assim, com um doce ou um brinquedinho para as crianças. E assim começou. Mas aí nós fizemos uma viagem grande entre família para o aniversário de casamento da minha tia Marta, de 40 anos. Fomos tudo para um resort. Aí cada pessoa ia levar uma mala. E nós levamos 7 malas. Só que não tinha como distribuir. A gente não tinha contato, nada. Porque eu e meu marido, a gente distribuía aos poucos. Mas não era assim uma coisa organizadinha que você podia sair na rua e distribuir roupa, porque eles iam atacar nós e levar tudo. Tudo. Tem que tomar cuidado. Deus providenciou uma maid, como que fala? A pessoa que limpa os quartos. Tá, uma tipo faxineira, né? Faxineira, isso. E ela, nós conversamos com ela, você conhece, né, uma igreja? Ela falou, a minha igreja, eu tenho uma pastora, a igreja é em tal e tal lugar, vocês gostariam de visitar? Pronto, né? Aí nós marcamos um encontro, fomos de táxi para essa vila, levamos 2 malas. Chegamos lá, conhecemos a pastora e distribuímos na vila. Conhecemos as crianças, tem foto no Facebook, sabe, dessa viagem e tal. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos um contato firme, uma igreja mesmo, né? E aí eu tive reuniões, porque nós voltamos no ano seguinte, aí nós tivemos a ideia de mandar barris pelo correio, pelo correio não, pelo barco. Transportadora, né? Exato. Encontramos uma transportadora local, e aí começou, porque a gente tinha que ter um lugar para mandar. Você não pode mandar assim uma hora para um, outra hora para outro. Tem Exato. dando das necessidades, né? Uhum. Eu tive uma reunião, eu falei, olha, eu só peço transparência, honestidade. Falei para a pastora, a necessidade que você tiver, pode pegar de acordo com as suas necessidades. Aí nós demos até permissão, se tiver alguma peça que possa ser vendida para comprar comida, podemos fazer dessa forma também. E a transparência foi tal que eles tiram foto de tudo, eles comprovam tudo que a gente faz, eles mandam foto, vídeos, para a gente ver que a obra está sendo feita corretamente. Então, aí a gente começou, né, a levantar fundos. Amanhã mesmo, meu tio Toninho está fazendo hoje os pastéis. Os saborosos pastéis. Os pastéis de carne.
Aí ele vai vender, depois do culto, né? A gente vende os pastéis, porque a turma sai de lá com fome. Aí ele vai fazer não sei quantos pastéis e já vai dar para pagar um barril para transportar. Olha Então, só. nós estamos trabalhando dessa forma, mas Deus tem abrido portas. Pessoas doam, fazem donations, assim, de tudo quanto é tipo de coisas para casa, lençóis, roupa, sapato e dinheiro. Porque a gente pode ter os donativos, mas se não tem o dinheiro para mandar, não adianta nada. Mas Deus tem. Exato. Uma igrejinha pequena daquela, para fazer o que está acontecendo, é a mão de Deus. Sem dúvida. Mas você pode ver, eu analisando essa semana, né, que eu ia falar com você, e ver. Tá voltando. Bom, ok. Uma perspectiva dos 10 anos que eu vivi aí na América, né, com essa igreja, né, e vendo assim que tudo é relação à missão, né, porque eu penso aí na Nova Inglaterra, né, quem chegou aí, Pastor Joel foi uma referência para essa região aí. Ele era o quê? Um missionário. Foi dele aí que começou isso tudo, né? E dele veio o pastor João, e veio o pastor Jack, e veio o pastor Zevarte, o pastor Rogério passou por aí e deixou seu legado também, né? E o filho da Norvita que está lá também, pastoreando e ajudando vocês. Então, assim, foram crianças que cresceram ouvindo o pastor Joel, Que bênção. né? Justamente. É muito maravilhoso como Deus usa uma vida e multiplica o que aconteceu desde aquela época, as vidas que foram atingidas e usadas, e ainda o que ele vai fazer, né? Porque nós estamos esperando e orando e obedecendo. A gente tem que continuar. E, olha, em termos das missões também, já mandamos ajuda para a igreja do pai do pastor Jeff, que é o pastor Rafael, que ele tem Pastor também Rafael. uma igreja do pastor Rafael. Então, nós mandamos, assim, eu acho que foi calçados, roupinhas, sabe? Porque eu não sei a vida em Portugal, se existe muita pobreza que nem nesses outros países. Mas sempre vai ter, né, pessoas necessitadas. Aqui na América mesmo tem, na nossa igreja tem. Então, a gente tem que ficar sempre atenta, né, para as necessidades de todos. Aqui foi mandado aqui para os Açores, né? Foi. A gente, sabe, não é vergonha nenhuma a gente receber auxílio. Eu lembro quando eu vim para a América, nós ganhávamos móveis usados e você sabe como é a vida do imigrante no início. É o que você puder catar. E aqui na América, a gente vê do lado, assim, na calçada, sofá novinho. As pessoas jogam tudo fora. Então, a abundância de... Então, eu acho que Deus usa, né, esse país para poder abençoar os outros. Mudou muita coisa. Os Estados Unidos não é o que era antes. Mas, mesmo assim, comparando com os outros países, né, a gente tem recursos, por enquanto. Vai saber, as coisas estão mudando tão rápido. E eu acho que assim, né, Sandra, a gente tem de aproveitar esse recurso que Deus está nos dando, porque eu creio muito nisso. Eu creio que nós estamos na última colheita. Sim. Nós estamos à porta de Cristo voltar. E a gente fala, serviço do reino, serviço do reino. O reino não é uma coisa que lá na glória, não. O reino é aqui. É aqui que as pessoas precisam ser ajudadas. É aqui que a gente tem que fazer a diferença. Então, nesse tempo de dificuldade, porque, olha só, República Dominicana deve estar passando por dificuldade nessa época da pandemia, como todos os demais países estão passando. Terrível.
Sabe, Cris, uma das minhas experiências, é importante a gente pregar a palavra, o evangelho, falar de Jesus, só que quando a barriga está roncando, né? Quando há fome, necessidade, o corpinho não está bom, a gente manda até remédios para o exterior. É difícil, né? O Jesus mesmo, quando ele, seguindo o ministério dele, ele curava, né, doença, ele dava alimento para o povo necessitado, enfim. Então, o ministério, o reino de Deus aqui na Terra, sabe, não é uma só de palavras, é de ações. A gente tem que... tem um pastor que falou assim, ó, pregue o evangelho e, se for necessário, use palavras. Santo Agostinho falou isso. Quem falou? Santo Agostinho. Ah, tá vendo? Santo Agostinho. Então, eu ouvi através da boca de um outro pastor que citou o que Santo Agostinho falou. Aprendi mais uma coisa. Que bom, né? Ontem, na nossa partilha, nós temos um grupo de... Como não estão podendo reunir, né? Ainda, né? Que a gente está desconfinando, assim, a gotas, né? Agora, depois da Páscoa, vem mais uma gotinha que vai desconfinar. Então, a gente tem uma partilha, a gente tem uma reunião toda sexta-feira à noite, né? E nós tocamos sobre isso. Se precisar, né, use as palavras. Isso. Porque não é as palavras em si, né? São as atitudes. As atitudes. Quantas vidas a gente não alcança, às vezes, por uma atitude? Porque o amor, né? Você mencionou minha mãe, marcou na tua vida. Então, através desse carinho, ela pôde ministrar para tantas pessoas nos hospitais quando meu pai estava doente, passando por doenças. Minha mãe estava lá do lado dele. E aquele carinho, aquela atitude bondosa. Então, as pessoas perguntavam, mas o que é isso? Né? Aí abria a porta para falar de Jesus, que estava dentro do coração dela. E já era uma forma de ministrar a diferença que Cristo faz na nossa vida. Nós somos transformados pela palavra. E olha, eu vou te falar, foi a palavra que transformou. Porque eu tinha um gênio terrível. Eu tinha mesmo, eu era brava, eu não perdoava ninguém, assim comigo é assim, acabou. Sabe? Eu não vou me rebaixar, pedir perdão, desculpa para ninguém. Se eu brigava com alguém, até com a minha mãe, se eu brigava, era aquele orgulho de não querer ceder, né? A gente se amava demais, mas era o gênio. Aqui na América a gente fala old sin nature, a natureza... É o seu temperamento mesmo, é a genética tua. Da carne, né? É o seu eu. Mas no processo da conversão, da leitura da palavra, e pondo em prática, não é só conhecer, ir ler, ir para os cultos, e a emoção de tudo. Não, a gente tem que ler a palavra, meditar nela e falar, não, Senhor, quando eu tiver... Por isso Deus dá oportunidade. Nós somos testados diariamente na área de paciência, na área de delicadeza, de como saber falar com o irmão, porque as pessoas, muitas vezes, né, a gente tem que virar a outra face, porque hoje em dia as pessoas ficam nervosas, você está, às vezes, na fila para pagar, né, uma coisa na loja e tal, ninguém tem paciência para nada. Se a pessoa que está lá no caixa está demorando muito, sabe, começam a ficar assim. Então, eu aprendi muito com a palavra de Deus, e estou aprendendo ainda. Mas a palavra transforma se a gente coloca em prática. E quanto mais colocar, mais paz nós vamos ter. E quanto mais paz, mais nós vamos querer. E Deus se agrada com isso, não é verdade? É verdade. E em relação ao seu testemunho, de tudo aí que você falou em relação a até mesmo o Covid, né? Porque, assim, eu vejo... eu foco muito nisso, todas as minhas lives de 2 Dating de Prosa. Eu não tiro a gravidade do Covid em relação... Vidas foram ceifadas. Eu conheço, essa semana passada, em um mês, 3 pastores que eu conhecia se foi,
né? A mãe do nosso pastor Roosevelt se foi, né? Essa semana, devido ao Covid, do pastor Rogério. Eu não tiro, são vidas que estão sendo ceifadas devido a essa doença. Mas a gente tem de ver o lado que o Covid também... Porque eu não acredito num Deus de trazer coisas ruins. O nosso Deus é bom. O tempo todo ele é bom, né? Mas esse Covid tem de fazer diferença na gente, Sandra, tem de ter um lado, para a gente, assim, é um lado proveitoso para nós. E esse lado, nisso tudo, pelo menos na minha vida, como eu mesmo, né, como Cris, foi ter mais intimidade com Deus, ter mais tempo com Ele, de conhecer mais a Ele, de parar um pouco, de sossegar e ouvir a voz dele. E parar um pouco. Uma das coisas que eu achei muito proveitosa, e eu concordo com você 100%, eu não faço assim pouco, é uma doença séria e tudo mais, né? Então, a gente tem que tomar cuidado até no que falar, porque as pessoas logo partem para um outro lado. E não é nada. Mas Deus, o que Ele permite é porque Ele tem um propósito. E o propósito dele é bom, porque a palavra de Deus mesmo fala que Ele torna as coisas ruins para a bênção. E a gente vê pela vida de José, eu sempre gosto de referir na vida dele, porque o que aquele homem passou, sem merecer, o que ele passou, mas ele tinha temor a Deus. Então, ele fazia o melhor de cada situação. Se ele estava lá numa cadeia, ele usava um dom para ajudar a discernir um sonho. Se ele estava servindo aqui, sabe? Então, ele sempre fazia o melhor das situações terríveis na vida dele. No fim, ele declara, o que vocês intencionaram para o mal, né? Deus tornou para o bem. Então, eu vejo muita coisa boa que surgiu também. Eu não gosto de fixar só na tragédia, nas mortes, que eu quase morri, para te falar a verdade. Minha mãe quase morreu. Foi sério. Foi muito sério. Então, a gente sabe que é uma doença mesmo que... E eu falava com Deus, eu falava, Senhor, se chegou minha hora, eu espero que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, assim, né, de agrado. E glória a Deus. Eu não fiquei reclamando, por que eu, Senhor? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Porque eu aprendi a confiar que Ele tem um propósito. E às vezes nós precisamos de sabe, um pouquinho assim de temor, de abrir os olhos para certas coisas. Você mencionou de parar. Às vezes a vida é tão corrida que nem tempo com os nossos familiares, com o marido até, ou o marido com a mulher, de gastar aquele tempo de qualidade, né? Então, quando tudo brecou, eu pensei nisso. Eu falei assim, eu posso descansar? E eu me sentia, assim, meia culpada de descansar, como se eu não tivesse o direito. A gente tem que trabalhar, fazer alguma coisa. E cada vez que eu parava assim, eu falava, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Meu marido falava assim para mim, mas você não sabe relaxar um pouco, descansar um pouco? Não. Eu achava que eu estava, talvez, desagradando, né? Até mesmo, né? Perdendo meu tempo. O tempo valioso que Deus me deu para fazer alguma coisa no meu descanso. Mas a realidade é que nós temos que ter tempo para descansar, para não fazer nada, para sentar com o amado, para meditar na palavra de Deus sem interrupção. Então, eu gostei muito daquela época que ainda estava no comecinho, né? A gente não estava vendo dos casos tão sérios. Então, para mim, aquelas 2 semanas que nós ficamos como chama mesmo? Confinados? Que nós ficamos fechados, né? Confinados. E confinados, isso. Então, nós aproveitamos para descansar. Eu estudava um pouco, lia um pouco, assistia um pouquinho de um programa, alguma coisa. Mas meu corpo precisava de descanso, minha mente também. E eu creio que muitas pessoas precisavam daquela época de... Mas aí o ser humano é um caso sério, né? Quando a gente está muito ocupado, nós queremos descanso. Quando está descansando muito, dá vontade de sair e viver de novo. Então, aí é que entra a paciência, a sabedoria, discernimento, de aceitar as coisas conforme elas vêm. E não entrar em pânico. Não se preocupar. Isso é verdade.
Mas acontece que nós somos compostos de corpo, alma e espírito, né? O Amém. nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, mas a nossa alma é onde estão os sentimentos. Uhum. E essa relação de aquietar a alma, que até mesmo Davi fala em seus salmos, é o tempo de parar, sabe, Sandra? De aquieta minha alma. Eu lembrei até do livro da Leonete Smith, né? A minha psicóloga particular. Ela tem um livro e ela fala muito sobre isso, aquietar a alma. Porque se a gente não consegue aquietar a nossa alma, a gente não vai ouvir Deus. Isso eu aprendi. Isso eu aprendi na prática, sabe? Se enquanto você não aquieta sua alma, você não ouve Deus. E se a gente não consegue fazer isso, a gente nunca vai ouvir o nosso Deus falando conosco. Seja na Bíblia, seja em uma canção, seja em alguém que vai falar conosco. Uhum. Whatever, não importa como ele vai falar, ele vai falar. Mas se não haver esse quietar, esse parar, né? Então, o Covid fez fazer isso aqui. Peraí. Vamos dar um step aí, vamos dar uma paradinha para ver o que está acontecendo, o que vai acontecer. E é tão interessante nisso tudo, igual você falou, transforme, né? Coisas ruins, Deus transforma em bênçãos para nós. Porque a gente está tendo um privilégio de estar ouvindo mais de Deus. A palavra de Deus ela está sendo levada aos 4 cantos. A gente está sendo alimentado mais. Deus está mostrando mais as coisas para nós. A gente sente, pelo menos eu sinto particularmente, que Ele não está nos preparando para a sua vinda. Sem dúvida, sem dúvida. Para nós que lemos, meditamos na palavra, a gente tem essa convicção, e então é mais motivo ainda para alcançar almas com o nosso testemunho. Outra coisa, quando a gente fica muito agitada, não tem paciência com as pessoas, fica por falta de descanso, ou seja lá o que for, né? Falta de, talvez, alimento espiritual, ou o que for. Nós não vamos ser afetivas no reino de Deus. Então, tudo tem a ver, né, Cris? Ele está usando a tecnologia de uma maneira maravilhosa, né? E as pessoas também sentiram muita falta. Na época que nós estávamos em casa, não podíamos se reunir na igreja pessoalmente, as pessoas estavam com muita saudade uma das outras. Criou um desejo de voltar para a igreja, só que não aconteceu bem da maneira que as pessoas estavam falando, porque o medo impediu. O medo impediu as pessoas de voltar. Interessante que é mais na igreja do que nos outros lugares, né? E isso é uma coisa um pouquinho triste do COVID, que eu acho. Porque tem sido uma bênção congregar, enquanto Deus está dando vida, a gente tem que, né, separar o tempinho para estarmos em comunhão com os irmãos, com cuidado, com cautela. A gente desinfeta tudo, passa lá aquele spray, máscaras e tudo mais, sabe? Álcool gel. Mas nós temos que continuar vivendo, ministrando. Principalmente a porta da igreja tem que permanecer aberta. No comecinho, antes da gente conhecer bem o que estava acontecendo, mas agora as pessoas já estão sendo vacinadas ou já tiveram COVID, então diminui, né, o risco. Então a gente não pode esquecer do valor de congregar, entende? Nós fomos impedidos por um tempo e nós obedecemos, porque a coisa estava muito grave, muito séria, né? Mas a verdade é que o COVID está em todo lugar, no supermercado, numa farmácia, todo lugar. Então, parece até que as pessoas têm mais receio da igreja por alguma razão, não sei por quê. Então, isso aí é uma coisa que nós temos que orar muito a respeito, porque Jesus está voltando. E não é hora de dormir, não. Agora que é a hora mesmo de ministrar e pegar e alcançar vidas. Amém? Amém. Isso é muito sério mesmo. Nós precisamos, né, cumprir o ID dele, né? ID por todo mundo na questão
a, não é, por exemplo, eu ir para as outras nações, é o ir da pessoa que está do seu lado, é do seu vizinho, é de quem te cerca, é da sua família, né? Esse it precisa ser nesse sentido, né? De estar pregando o evangelho e levando o evangelho, né? Para tentar salvar vidas. Em relação à igreja em si, é porque o ser humano, ele não consegue viver só. Nós somos criados para viver unidos, em comunhão. Porque se fosse para viver só, Deus tinha feito só Adão e pronto, né? E pronto, é um homem só e pronto. Não, Deus criou Adão, criou Eva e falou, crescer e multiplicai-vos, né? Então, quer dizer, além de encher a terra, é em relação à comunhão. Então, às vezes, essa saudade, essa vontade de se reunir é nesse sentido, porque o homem não foi feito para viver só, né, nesse mundo. Mas eu creio que sim, né, obedecendo as normas e tudo direitinho. Aqui em Portugal as igrejas abriram, mas não abriram na totalidade, ela abriu na Europa em si, a 30%, 40%. Por quê? Porque nós temos a porcentagem na Europa de muitos idosos, né? Isso. Então não dá para juntar tanto. Nos Estados Unidos também abriu, mas eu sei que não é também na totalidade. Não, de acordo com as normas. Por exemplo, quando nós abrimos as portas, foi com permissão dos governantes que estavam acompanhando o progresso dessa doença e dirigindo as pessoas, né? Tentando ensinar o povo. E tá todo mundo aprendendo junto. Mas quando a igreja abriu novamente, teve regras. 40%, até hoje ainda não mudou isso. Nós tivemos que distanciar os bancos, né? Não podemos se abraçar e certas coisas que a igreja teve que se adaptar. Mas a história da igreja sempre foi assim, a gente tem que sempre se adaptar. O importante é não parar, mas tem que se adaptar. Se a porta estiver fechada, nós continuamos através de um vídeo, nós continuamos através do telefone, do jeito que Deus dirigir. Nós não somos ignorantes de fazer uma coisa que vai causar pessoas idosas morrerem. Não é nada disso que eu estou falando. Mas eu estou falando assim, que conforme vai abrindo os lugares, em geral, teve lugares que se abriram, né? E as pessoas têm que comer, têm que trabalhar. Então, estão indo para o trabalho, estão indo para a cabeleireira, estão indo fazer as unhas, estão indo para os lugares. Aqui eu estou falando, eu não sei como está a situação. Pois é que nós estamos falando. Acontece que Estados Unidos e Europa tá num nível de desconfinamento diferente do Brasil neste momento. O Brasil, neste momento, não pode estar a fazer isso. Não, o Brasil tem de restaurar mesmo, tem de se guardar, porque lá a coisa, como o bom brasileiro fala, lá a coisa está feia, né? Mas acontece o quê? Que nós aqui na Europa ficamos, pelo menos em Portugal, né? Nós ficamos quase 3 meses de confinados, tudo fechado, confinado mesmo. Então, a igreja fechou em dezembro e voltou a abrir agora. Pois é. Nós estamos em março, né? Então, passamos Natal, Ano Novo, tudo. A Páscoa, ela não vai ser feita presencial, por quê? Porque aqui é pelas freguesias e conselhos, na véspera da Páscoa, não pode sair do seu município. Por exemplo, se eu estou aqui no meu município, a minha igreja, por exemplo, não é no meu município. É igual você aí. Em Taunton, vai para New Bedford. Eu não posso fazer esse movimento. Eu tenho de ficar aqui. Então, o que resolveram? Vamos fazer a nossa Páscoa online. Porque é um período que resolveram a não abrir para continuar o nível que está. Porque, por exemplo, Portugal teve um nível, chegou a mais de 300 mortes por dia. Para um país do tamanho que é Portugal, foi muito. Hoje nós estamos... Hoje mesmo foi 7 mortes. Então, de 300 para 7, houve uma baixa tremenda, né? Então, a gente nós saímos do nível vermelho, nós estamos no verde. Para isso continuar, o primeiro-ministro resolveu fazer isso. Concordo plenamente, nada contra.
Mas o Brasil já está noutra visão, né? Então, cada país na sua maneira, né? Na sua maneira de lidar com a situação. Mas nunca esquecer que a igreja somos nós, né? Se não dá para a gente ir, Uhum. né, fisicamente, mas podemos estar reunindo através de tecnologia, foi o que eu falei. Sem dúvida. Sabe, Cris, é tudo discernimento, é tudo a gente aplicar sabedoria na situação e ter cautela e tudo mais. Por exemplo, os médicos, os hospitais estão tratando das pessoas fisicamente. Eles não podem fechar, então correm risco de vida, mas eles, como médicos, eles têm que fazer sua parte, porque eles estão lidando com vida. Nós, que nem eu, com esse chamado pastoral e tudo, tem pessoas com problemas espirituais que também correm risco de morte. Então, não é só uma doença física que pode levar uma pessoa. Tem pessoas que não estão dando conta por causa da vida em geral, que precisam de assistência espiritual, porque podem se suicidarem. Teve casos. Então, a igreja também é um hospital para os pecadores, entende? Espiritualmente falando, nós temos que dar assistência. Por exemplo, o negócio, as missões. Mesmo que o prédio estava fechado para as pessoas em geral, nós não podíamos parar de mandar suporte, ajuda para um povo que já estão morrendo com a doença. E também ainda estão passando necessidade de fome e tudo mais. Então, a igreja é um pouquinho diferente do mundo nesse sentido. Então, a gente tem que ter muito discernimento e confiança, né, no Senhor e não desafiar. Para mim não vai acontecer nada, Deus vai cuidar. Não, isso é ignorância. Mas a gente tem que ter... temos que ser obedientes. Jesus, ele caminhava e ele via as necessidades e ninguém tocava nos leprosos, mas ele sim. Então, a gente que segue ele, né? Por exemplo, eu estava mais preocupada com a minha mãe do que comigo mesmo. Mas ela mesma falava, olha, Sandra, ela continuou vindo na minha casa, sabe? Porque a ausência, assim, o contato era importante para ela. Para mim também, para te falar a verdade. Então, cada um tem um modo de pensar. O importante é você ter paz no teu coração e não tentar transformar a mente dos outros da mesma maneira que você pensa, respeitando, sempre respeitando. Mas nós, como evangélicos, a gente tem uma responsabilidade um pouquinho diferente do mundo. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Muito Porque grande. a gente não dá a importância para isso, mas a nossa responsabilidade é muito grande. Porque Deus falou para a gente ser sal e luz. Uhum. Essa luz, ela não pode estar escondida. Essa luz tem, né? Uma lâmpada ligada debaixo da cama, ela não vai fazer efeito nenhum. Ela precisa estar num lugar para ser visível. E a gente só é visível também se a própria existência de Deus estiver em nós, que é Jesus. Exato. Porque Ele é a luz. Se Ele é a luz, eu sou a luz. Mas a essência de Deus tem que estar dentro de mim, que é Jesus, para poder essa luz ser transparente. E nesse momento disso tudo que nós estamos passando, uma palavra de atenção, uma mensagem dada pelo celular, pelo telefone, né? Aqui a gente fala telemóvel, a mensagem mandada, uma ligação, né? Algo nesse sentido faz uma grande diferença na vida das pessoas que estão passando nesse momento. Às vezes só, né? Uhum. Sem familiares, sem um apoio. Tempos difíceis, e nós não temos todas as respostas. É impossível, né? A gente pensar em tudo. Mas eu penso assim, vamos fazer o melhor que podemos e orar para as pessoas e fazer a nossa parte e confiar no Senhor. O que mais que nós podemos fazer? Nós estamos obedecendo as regras do governo, fazendo tudo na medida do possível, tudo direitinho, né? Dentro de casa, na igreja. Eu creio que as pessoas que continuam trabalhando, eu não sei como isso está funcionando nos países assim, aqui nos Estados Unidos eu sei, mas
assim, no Brasil, em Portugal. Porque eu lembro, no Brasil, muitas pessoas dependem de ônibus para ir trabalhar. Então, isso eu acho que é um motivo também que ajuda a contagiar, né, as pessoas com essa doença, porque eu não sei se eles estão ainda usando ônibus ou se tem um limite para as pessoas que estão sendo transportadas de ônibus. Talvez alguém aí pode responder, eu não sei, tem pessoas do Brasil, se as pessoas continuam, né, tomando ônibus para ir nos lugares de necessidade, porque como que eles vão chegar num hospital? Não tem dinheiro para um táxi, ou pessoas não têm carro. Então, ação social, O nosso país passa por um momento muito difícil, sabe, Sandra? sim. E eu creio assim que não é momento de, como cristã e como brasileira que sou, mesmo residindo em outro país e tendo outro país como minha casa, eu acho que não é um momento da gente se murmurar, sabe? É o momento de se clamar pela nação. É o Uhum. momento de clamar pelo povo que está lá. Porque, assim, igual eu tenho familiares lá, como você também tem amigos, então é momento de clamar pela nação, Amém. E a gente ama mesmo. né? Para Deus abençoar a nação. Porque a murmuração, ela nunca vai trazer bênção para a sua vida, seja a área que for. O murmurar não agrada. É verdade. É. Então, é o momento de clamar por aquela nação, para Deus ter misericórdia do povo que está ali, para ter misericórdia dos governantes, que tenha misericórdia, que socorre aos necessitados, que faça algo acontecer. Porque é só Ele, nós não temos outro que pode Ah, fazer, eu nem estou Ele. junto aqui, olha. Ela respondeu, não sei o nome, oi. Obrigado por ter respondido. Ela falou: no Brasil tem ônibus e trens lotados. Pois Aí, é. E também, ou às vezes é por necessidade que as pessoas têm de chegar num trabalho porque tem que pôr comida na mesa. A gente não sabe. Uma coisa que nós não podemos fazer é julgar, né? Se a pessoa está se reunindo com essa pandemia, tipo assim, um oba-oba, aquela. É diferente, mas existem necessidades. Às vezes, levar uma criança no médico, tem que tomar um ônibus, tem que tomar um trem. Então, como é um meio de transporte muito comum no Brasil, eu creio que esse ambiente também não está ajudando, não é verdade? com certeza. Deve ser muito difícil para o povo. É, eu estou sendo distraída um pouquinho com os comentários, porque eu não sei se você está lendo daí, Aham. ah, mas só quem está vivendo, né? É que sabe, só quem está E o que a vivendo. gente, pode E o que a gente pode estar fazendo pelo todo, pelo planeta Terra é orar e clamar a Deus que tenha misericórdia de nós, né? Que opere, né? E faça o que tem que ser feito, porque nós dependemos deles, nós somos dele, tudo é por ele, para ele e por ele. Então, nós temos que socorrer a ele, né? A Bíblia tem um versículo que fala: não confieis em carros nem homens, nem em cavalos, mas É. confiar em Deus. Nisso ele quer colocar, esse versículo quis generalizar o todo. Não Uhum. confieis em coisas que você sabe que não vai vir a solução, porque a solução só vem dele, E nós né? estamos aqui temporariamente, né? Não é Não nossa é a eternidade. nossa morada final, né? Aqui nós estamos só de passagem, Então, é né? muito importante dar bom testemunho durante esses períodos de sofrimento, porque é fácil a gente proclamar a nossa fé e a confiança que temos em Cristo quando as coisas estão boas. Então, uma das coisas que a gente tem que buscar é o que você estava falando, da gente tomar cuidado, né? Ainda mais para as pessoas que não conhecem o Senhor, né? Então, nós somos humanos e vamos errar de hora em hora. Falar alguma coisa, dar um grito, um berro, uma reclamação, seja lá o que for. Mas não viver nesse estado. É normal você ter uma reação perante a circunstância, mas viver num estado não permite a gente dar um bom testemunho para o mundo que está precisando da fé, porque a salvação é essencial. Jesus está voltando. Ele vai levar a igreja dele. E nós não queremos que ninguém fique aqui
Então, isso é uma parte muito importante também, que as escrituras são bem claras. E então vai ter esse momento, né? Que Jesus vai nos levar. E então a gente tem que preparar o povo. E como que nós vamos fazer isso se a gente não demonstra a nossa fé durante esses períodos difíceis? Porque agora que a fé conta mesmo é quando nós passamos pela tribulação, quando nós passamos por uma pandemia, enfim. Fácil não é, não é. Mas Jesus mesmo falou, nesse mundo tereis tribulações. Pois seja de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então ele quer que a gente sempre focaliza na eternidade, que ele já cumpriu por nós, e não nas circunstâncias. Vamos ter momentos de tristeza, de perca, de dor, vamos. Mas nós não podemos viver dessa maneira. Temos que, né? Temos que ter ajuda também das pessoas, porque a Bíblia fala mesmo, né? Você que está espiritual, levante teu irmão caído. Então nós temos que estar vigiando as pessoas que não estão tendo forças para se levantar. E aí nós temos que ter a força para levantar, porque um dia pode ser nós. E eu quero que minhas irmãs me levantem, meus irmãos. Eu não quero ficar desanimada, deitada, sem fé e perder tudo que Deus já fez na minha vida, né? Se a gente não tomar cuidado, é isso que acontece. Se começar a entrar na carne, é o que você estava falando. Então eu compreendi. Não é insensibilidade, como que fala? Você não ser sensível para as necessidades de alguém. Você está falando uma verdade que nós precisamos ouvir. Um despertar. Não é sempre que nós vamos ouvir tudo que nós queremos ouvir. Mas Deus vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Porque Ele quer que a gente cresça e ajude a compartilhar o reino. Então, é isso. É isso, Cristo. Isso aí que você falou tem tudo a ver mesmo. Sandra, para a gente terminar, infelizmente, né? O Instagram não deixa a gente ficar muito tempo, porque aqui dá horas e horas. Sandra, me fala uma frase que define a Sandra hoje. Vencedora. Vencedora. Você falou uma frase. Uma frase ou uma palavra que te define. A palavra seria vencedora, porque eu já levei muita surra, sabe, do nosso inimigo, em muitas áreas. E por causa da palavra de Deus, por causa das obras que Ele fez na minha vida, as pessoas que me rodeiam, as minhas irmãs de oração, eu sinto agora que eu não sou vítima, eu sou vencedora. Por causa do que Cristo fez por mim, e eu quero que todos experimentem. Não é que as coisas correm tudo bem, não. Quando eu falo vencedora, estou falando da habilidade de poder passar pelo fogo, sabe? Pelas águas e não me afogar. Porque teve uma época que eu sofri muito nessas áreas. Aí vai ser outra conversa. Mas Deus tem trabalhado muito na minha vida e me ensinado muito. Através de circunstâncias difíceis, mas Ele sempre tornou tudo em bênção, sempre. Mas acontece, sabe, que eu falo sempre, a gente nunca pode falar daquilo que a gente não viveu. Isso. Por isso que Ele Então, permite. exatamente. Porque uma coisa é você falar de algo que você não viveu, outra coisa é você testemunhar de algo que você viveu. É totalmente diferente. Yeah. E também, sabe, nós não tivemos tempo de falar sobre o filme, né? Do Arca. Pois, não, vamos ver se o Instagram deixa a gente ficar mais um pouquinho. Fala só um pouquinho do filme, que nós somos atriz. Quer dizer, eu fiz só um papelzinho básico. Agora, você foi a atriz. O meu envolvimento foi por causa do período difícil que eu passei com os meus próprios filhos. Então, quando o pastor ofereceu a oportunidade, atriz eu não era. E eu estava com vergonha até de estar perante as câmeras, de ser filmada e tudo mais. Mas depois eu descobri que tinha uma coisa dentro de mim, que era maior do que minha vergonha, ou eu me concentrar em mim mesma. Eu estava fazendo aquilo para trazer, assim, awareness, como que fala? Awareness das drogas, do mundo das drogas. Então eu queria... O filme era sobre isso, né? Sobre isso.
Então, a minha habilidade de atuar da maneira que eu atuei foi porque eu mesmo passei com os meus filhos e amigos dos meus filhos. Eu vi muito coisas trágicas ao que diz respeito a vício, drogas e tudo mais. Então, aquilo foi muito pessoal para mim. Então, eu coloquei mesmo toda a minha alma, meu espírito, tudo que eu tinha, para tentar alertar as pessoas do mal que isso faz, e que são pessoas que às vezes caem nisso assim, sem querer. Por causa de tomar um remédio para dor, por causa de uma operação. Tem gente que tem mais tendência do que outras. Então, para mim, foi uma oportunidade de participar de uma obra assim, para alertar, né, as pessoas do dano que a droga faz. Então, foi uma obra maravilhosa que o pastor Rogério concedeu. Yeah. Realmente, foi um divisor de águas, né? Eu lembro de você lá na cafeteria do hospital. Pois, olha, quantas bolachas eu comi para poder a cena funcionar. Eu já não aguentava mais ver bolacha. E aquela olhadinha assim que você deu assim? Você lembra? Foi tão legal. Olha. Nossa, eu já não aguentava mais comer bolacha e água até a cena filmar. E o Fausto participou. O Fausto foi no começo do filme, meu esposo, que atropelou o menino, né? Na porta da sua casa. Meu primo, o Caio, ele matou meu primo no filme. Pois é. Gente, é um filme muito interessante que vale a pena assistir, né? Off the Control, sobre Fora de Controle, né, em português. É um filme que o nosso querido pastor Rogério fez, baseado em testemunho real da vida dele também, né? Que as drogas também, infelizmente, né? Fez parte também. Isso. Né? É um filme muito interessante. Quem tiver a oportunidade de assistir, assistam, porque é um alerta mesmo em relação ao que o vício pode fazer na vida de uma pessoa. Sandra, eu amei falar com você. Eu amei esse pouquinho desses 2 dedinhos de prosa, sabe? E eu desejo que Deus continue usando a tua vida, a tua casa, o teu ministério, que Deus continue te usando para que o evangelho dele seja expandido nessa nova Inglaterra, né, através das vidas das pessoas que estão aí, em New Bedford, em Fall River, que eu tenho um amor muito grande por essa região, né, por esse lugar que me acolheu, eu acho que é por isso que eu estou aqui em Portugal, por causa desses portugueses maravilhosos aí que me receberam e cuidaram tão bem de mim. Muito amor por vocês, muito. E que Deus continue usando muito você, a sua casa, seu esposo, seus filhos. Assim, um beijo bem grande, um abraço bem apertado na irmã Helena, na Marta, sabe? Eu tenho um carinho muito grande pela tua família, faz parte da minha história, minha, do Fausto, das meninas. E que Deus continue te usando. E que você continue sendo luz. Glória a Deus. E eu te agradeço, viu, pelo convite. Eu estou te conhecendo bem melhor agora, porque nós não tivemos muita convivência, né? Porque na época que você ia na igreja ainda não estava envolvida. Você estava na Rock Street e eu estava em Nuremberg. Mas Isso. como é bom bater um papo, 2 dedinhos de prosa. Não vou esquecer. Eu não falo que nem você fala. 2 dedinhos de prosa. Porque goiano tem um jeito todo especial de falar, né? Você é paulistana, né? Então já tem um jeitinho diferente. Olha, que tenha um domingo abençoado, que Deus continue abençoando muito a tua vida, viu? God bless you. Amen. You too. Bye bye. Tchau, tchau. Um abraço para